Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Obrigada de coração a esses poucos irmãos que vieram hoje. Isso aquece o nosso coração. Que Deus os abençoe ricamente e derrame sobre suas vidas aquela bênção há tanto esperada. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor faz tudo esplendidamente. Eu quero te render graças pela vida de cada um desses irmãos aqui presentes. Rogo a ti que o Senhor visite aqueles que não quiseram ou não puderam vir. Eu te agradeço por o Senhor devolver o seu servo a sua casa, a sua serva Ruth, que retorna ao lar amanhã. Que a nossa semana, Senhor, seja uma semana de superação, de vitórias, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesses dias eu estava lendo esse texto que fala da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E eu me lembrei de um velho pastor que dizia o seguinte: se nós entendêssemos graça de Deus, nós andávamos de joelhos. Graça é favor imerecido de Deus. E o Senhor nos escolheu pela graça, e não por méritos humanos, por obras humanas, exatamente para que nós não nos ensoberbecêssemos. E hoje eu queria levá-los a meditar sobre esse assunto, reconhecendo o tamanho do privilégio de receber a graça de Deus, bem como da grande responsabilidade de ser alvo dela. Ainda que não houvesse nenhuma bênção, porque normalmente quando se fala em bênção, se pensa em coisas materiais. A salvação em Cristo Jesus é a maior experiência que um ser humano pode receber. O texto todo fala da grande dádiva de Deus ao homem pecador, que estava encerrado na condenação eterna, e por um ato da soberania de Deus, esse homem foi alcançado, salvo pela sua maravilhosa graça. E nós precisamos parar um pouco nas nossas correrias frenéticas e meditar um pouco e render graças continuamente por tudo que nós temos recebido de Deus, mas sobretudo, especialmente, por essa graça salvadora. O texto ele é incisivo, ele é esclarecedor. Salvação é de graça e pela graça. Não fomos alcançados porque havia algo interessante em nós que pudesse despertar sequer um olhar de Deus. Não havia nada, nenhuma obra meritória da nossa parte. Na verdade, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos chamados de filhos da ira
filhos da desobediência. A nossa condição anterior não nos permitia escolher o bem. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que continua agindo nos filhos da desobediência. A verdade aqui contida é a viga mestra da soteriologia cristã, ou seja, da doutrina da salvação. Graça é favor imerecido de Deus, baseado única e exclusivamente na sua vontade soberana e ponto final. Não há o que se discutir aqui. E eu repito, nós corremos tanto de um lado para outro, há tanto desespero por tantas coisas. Mas se você fechar os olhos hoje nesta terra, você os abrirá na presença do Supremo Juiz do Universo. Isso é maravilhoso demais aos nossos olhos, sobretudo numa cultura de obras meritórias. Você vai fazer por merecer. E eu repito, fomos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, apesar de nós. Fomos salvos pela graça, regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isto feito, passamos a andar em novidade de vida. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Contudo, não podemos perder de vista a parceria que se estabelece entre a vontade do salvo e a ação do Espírito Santo que habita nele. Aí entra empenho, diligência, esforço perseverante, raça. Na verdade, nos tornamos uma guerra civil ambulante. É carne militando contra espírito e espírito contra carne. Não podemos negligenciar o esforço humano, ancorado sim pela graça fortalecedora, firmadora e sustentadora, para resistir às oposições que se levantam. E não são poucas. Por que nós temos visto uma proliferação tão grande de falsos cristãos? É comum hoje, no meio de determinadas celebridades, se falar em cristianismo, quando as ações negam de forma veemente aquela confissão de fé. E nós não podemos perder de vista isso hora nenhuma. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, o Senhor Jesus diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Resistir às tentações demanda esforço, repito, empenho, diligência obstinada. Santificação é entrega diária e ininterrupta do eu carnal no altar. Altar é lugar de sacrifício, é lugar de morte. Um pastor conhecido diz que fomos salvos pela graça e o mais é raça. Atingir a perfeita varonilidade não é tarefa fácil. E nós temos um único paradigma, um único exemplo. Nós não podemos nos mirar em exemplos humanos. O único exemplo a seguir chama-se Jesus Cristo, o Filho bendito do Senhor. Uma das figuras usadas biblicamente para ilustrar o cristão é a figura de um soldado arregimentado pelo grande general Jesus. E não me parece que um soldado fique em repouso, descansando em meio às batalhas para as quais foi convocado. Sua própria condição pressupõe luta, graça, raça. Em Lucas 13, 23 e 24, Jesus diz: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não se entra no reino com as velhas bagagens. Eu tenho me admirado muito com a forma irresponsável como muitos cristãos têm negligenciado a salvação. Muitos até têm o desplante de dizer: não tenho que me esforçar para nada mais, não preciso fazer nenhum sacrifício, pois Jesus já fez o sacrifício por mim. Ou ainda: sou assim, este é meu temperamento. Ô jumento,
graça salvadora implica em busca de santificação contínua. Regeneração do espírito morto é um ato único, mas santificação é ato contínuo. Enquanto vida tivermos sobre a terra, estaremos nessa luta contínua pela santificação. A graça nos salva e nos capacita a vencer, especialmente a nós mesmos. Mas se não nos empenharmos com raça, seremos vergonhosamente nocauteados pela nossa rebelião. Eu tenho visto coisas estarrecedoras no meio de celebridades que se dizem cristãs. O coração geme. Nenhuma obra ficará oculta. O Senhor é Deus de revelação. E que todas as obras sejam irremediavelmente e irrefutavelmente trazidas à luz. Carne não se converte, precisa ser domada pelo Espírito. A medida da estatura da plenitude de Cristo é o nosso padrão. Para isto contamos com graça e raça, sim, para domar a carne e fazer o que é da vontade de Deus. É a graça que capacita para que façamos, mas cabe a nós decidir fazer ou não. Em 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Que liberdade é essa mencionada aqui pelo apóstolo Paulo? É liberdade de fazer a vontade de Deus, o que antes era impossível para nós no estado em que nos encontrávamos. Isso é sério demais. Não nos sobrevém tentação que não seja humana. Junto com ela vem o livramento, de modo que a possamos suportar, resistir, diz o apóstolo Paulo em outro momento. Falando aos Gálatas, capítulo 5, versículos 1 e 3, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar lugar à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, ratificando aquilo que já fora dito por Jesus e por Paulo, no que tange ao empenho humano de vencer as inclinações da carne, ele diz: o texto é longo, mas vale a pena lê-lo todo, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse, o texto é longo, mas vale a pena ter sido lido todo para que vocês reflitam sobre isto. Tanto os irmãos que estão aqui, quanto aqueles que estão assistindo em casa. Deus muda sim caráter e temperamento.
Não existe crente Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Os que foram verdadeiramente regenerados tiveram a sua velha estrutura implodida para que um novo edifício espiritual seja construído no lugar. O velho eu precisa morrer para que a nova natureza surja. O autor de Hebreus ainda propõe uma carreira com os pés desembaraçados do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas obras testificam do que a graça operou em nós. Do contrário, seremos grandes farsas como cristãos. Isso é sério demais. O autor de Hebreus ainda diz no outro momento: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Assim, depois de salvos pela graça, precisamos andar na raça para vencer as tentações e os pecados. E aqui não falo de salvação apenas, mas do que foi requerida de nós depois de sermos alcançados pela graça salvadora. Essa santificação contínua. É como se à medida que andássemos fôssemos tirando todas aquelas bagagens da velha vida. E é isso que prova que houve de fato uma regeneração do espírito morto. Eu queria fazer aqui 3 aplicações práticas. Primeira, sim, fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mas salvação genuína implica em obras. Fomos salvos para as boas obras. Que tipo de obras? Caridade, não apenas a caridade de doar coisas, mas a caridade de doar-se ao Senhor como um todo, para que Ele faça as mudanças necessárias para que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Jesus é o paradigma. Jesus é o modelo. Segundo lugar, uma vez alcançados, graça e raça precisam andar juntas. Empenho, diligência, esforço, perseverança são as palavras de ordem aqui. Tudo isto alicerçado na palavra e regado com orações e lágrimas. Deus muda-se em caráter e personalidade. O velho padrão já não nos serve mais. E eu repito, a menos que sejamos grandes farsas como cristãos. E por último, em resumo, o que éramos não podemos mais ser, porque morremos e a nossa vida está agora oculta em Deus. Somos novas criaturas. Não há lugar em nossa vida para as velhas inclinações do trato passado. Que o Senhor nos ajude a ser encontrados fiéis e que sejamos canais da multiforme graça de Deus onde quer que estejamos. Eu me lembrei agora do reformador Lutero. Eu já fiz já dei esse exemplo aqui. Um velho sapateiro perguntou a Lutero: o que fazer? Como eu posso fazer a obra de Deus? Ele disse: faça um bom sapato e cobre um preço justo. Não explore ninguém e você vai estar fazendo a obra de Deus. Olha que coisa tremenda. Que Deus nos abençoe ricamente, que essa palavra reverbere nos seus corações em nome de Jesus.